Qual é o meu propósito? Será que eu realmente tenho um propósito? Para que eu nasci? Se você já se fez em algum momento alguma dessas perguntas, assista esse vídeo até o final, porque eu vou trazer respostas esclarecedoras vindas diretamente da parte de Deus. Seja bem-vindo a esse canal. Primeiro eu quero te dar as boas-vindas. Esse canal é um canal nenenzinho, acabou de nascer. Esse é o primeiro vídeo oficial dele. E por aqui nós temos o propósito de falar sobre propósito, prosperidade e princípios. Tudo baseado nas Sagradas Escrituras, ou seja, na Palavra de Deus, que é o que eu tenho como manual de vida e fé, que é a Palavra do Senhor escrita, revelada. Então, se você se identifica, seja bem-vinda, se inscreva, já compartilha com outras pessoas para que outras vidas também sejam edificadas e, claro, para que esse canal consiga alcançar mais pessoas, para que a gente consiga crescer aqui nessa plataforma e alcançar mais vidas e também, assim, cumprir o nosso propósito. Bom, vamos lá. Primeiramente, se você deseja saber qual é o seu propósito, se você realmente tem um propósito, para que você nasceu, eu quero te trazer uma resposta baseada na palavra de Deus, claro. Mas primeiramente, só para já te adiantar e te deixar feliz, você tem um propósito, sim. Todos nós nascemos com um propósito. Mas Lilian, são mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, e será que todo mundo realmente tem um propósito? Sim, todo mundo tem um propósito. Quer dizer que todo mundo vai viver o seu propósito? Não, porque infelizmente nem todo mundo está disposto a cumprir, viver o processo de fato para cumprir o propósito, porque todo propósito exige um processo, né? A gente não consegue começar nada grande. Eu brinco que quem nasce grande é monstro. Então, a gente precisa de fato ouvir a Deus, entender qual é o nosso propósito, fazer a nossa parte, porque assim como Deus chamou Josué quando ele foi suceder Moisés, ele falou com Josué: seja forte e corajoso, esforça-te e tem bom ânimo. Eu sou o Senhor teu Deus e eu irei com você adiante, ou seja, eu vou com você, mas se esforça. Então Deus não nos isenta de nos esforçarmos. Pelo contrário, a gente precisa nos dedicar, fazer a nossa parte, buscar a Ele, andar em obediência, ter a palavra assim como a nossa base, nosso manual de vida, eu gosto de chamar assim, e fazer de fato o que precisa ser feito. Vai ser fácil? Não. Vai ser difícil? Sim, muitas vezes sim. Mas a boa notícia é que Jesus disse que tenham bom ânimo, né? No mundo vocês terão aflição, tenham bom ânimo, eu venci. O que ele está querendo dizer? Se eu, na minha condição humana, porque ainda sendo Deus, abri mão da minha glória no céu, desci, me fiz carne, na minha condição humana, eu consegui vencer todas as adversidades. Eu consegui passar pelo frio, passar pela fome, passar pelas tentações, passar pela humilhação, passar pelo escárnio, passar por tudo que vocês passam. E eu venci. Isso quer dizer que nós também podemos vencer nele e com ele. Então vamos lá. Primeiro ponto, você tem um propósito sim. E eu quero trazer aqui 3 pontos. Primeiro, todos nós temos um propósito geral, porque Deus tem um plano geral para toda a humanidade, que é o plano de salvação. E, bom, eu trouxe aqui algumas referências. Gente, eu anotei, tá? Sou dessas, a antiga, porque eu não quero esquecer, não quero que o vídeo fique muito longo, quero ser objetivo, não quero delongar. Então, eu anotei os principais tópicos para quê? Pra ser direto e objetivo, porque é a pessoa que fala. Então, se deixar, ela fica falando aqui pra sempre. Então, vamos lá. O seu propósito, primeiramente, existe um plano superior de Deus. Então, seu plano tá ligado, seu propósito tá ligado a isso. O plano superior de Deus é o quê? Tá lá em Mateus 22, eu coloquei aqui como referência, Mateus 22, a partir do 34, que diz: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, os fariseus se reuniram. Peraí, gente, calma, vamos descansar no Senhor, bora lá. Versículo 35. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo.
Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que a gente entende aqui? O plano principal, o plano superior de Deus para toda a humanidade é que nós amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Primeiro de tudo, como que nós podemos amar a Deus se nós não nos relacionamos com Deus, portanto, não andamos em obediência segundo aquilo que sabemos que agrada ao coração dele? É impossível amar a Deus sobre todas as coisas se qualquer coisa é mais importante do que estar com ele. E eu não falo aqui de ir à igreja, eu não falo de placa, de igreja, não estou falando de denominação, nada especificamente. Eu estou falando do nosso relacionamento com Deus. O plano dele é que nós o amemos acima de todas as coisas. Para que a gente ame a Deus sobre todas as coisas, a gente precisa aprender a renunciar muitas vezes à nossa própria vontade. Porque o amor é isso, o amor é sacrifício. Então, quando você, assim como Deus nos amou com o amor, né, sacrificial, entregando seu filho por amor a nós, ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso, vamos combinar, né? E ele fez por amor a nós. O que é abrir mão de algumas horas ou algum período, alguns minutos do nosso melhor, do nosso dia para entregar a ele, a primícia dos nossos dias, ou seja, a primeira parte. Porque, como fazendo aqui um paralelo, quando você canta parabéns para uma pessoa e aí você pega o bolo e aí perguntam, você vai dar o primeiro pedaço para quem? Você pode dar o bolo inteiro para uma pessoa, mas aquele primeiro pedaço vai ser para alguém que você considera muito e você honra essa pessoa. Então você está honrando essa pessoa em público. Não importa se você vai dar o bolo inteiro para o seu irmão, se o primeiro pedaço você deu para um colega. Então eu tô falando irmão e colega, tá, gente? Só para facilitar, mas se você, o que você disse ali publicamente? Eu honro essa pessoa. Eu amo você, meu irmão, mas eu honro essa pessoa porque eu escolhi dar a primeira parte para esta pessoa. Então todo mundo entende que a primeira parte é o melhor. Então é premissa. Então quando você acorda e pega seu celular e faz tudo que você tem que fazer ao longo do seu dia e não lembra ou não tem seu período ali com Deus e aí só lembra de falar com Deus à noite, depois que já trabalhou, já tá cansado, já fez tudo quanto é coisa que tinha que fazer e dá um restinho do seu dia cansada, vai lá e ora 3 minutos e dorme. Cara, não vou falar que é ruim, sabe? Porque todos nós passamos por isso e eu, inclusive, já vivi isso várias vezes e ainda às vezes acontece. Mas o que eu tô querendo dizer é que não é isso que Deus quer da gente. Ele quer realmente ser prioridade, ele quer realmente estar acima de todas as coisas. E acima de todas as coisas, muitas vezes é acima, inclusive, da nossa vontade, aliás. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é sacrificar mesmo. Muitas vezes você quer dormir um pouquinho mais, mas seu dia vai ser tão corrido que você fala, poxa, eu não vou conseguir fazer devocional ao longo do dia, eu tô cansado, eu trabalhei muito, mas eu vou acordar 30 minutos mais cedo para entregar esses primeiros 30 minutos para Deus. Eu escutei uma frase um dia que me marcou muito que diz: quem começa o dia falando com Deus, termina agradecendo. Seja agradecendo pelo trabalho, pela provisão, pelos livramentos, pelas portas abertas, pela saúde, por ele renovar suas forças que estavam, né, você estava cansado. Então, essa é uma das formas de honrar a Deus e de cumprir o plano principal, o plano superior de Deus, né, que é o plano que ele tem para toda a humanidade, que é amar a ele acima de todas as coisas. E todas as coisas é todas mesmo. É acima do seu cachorro, é acima do seu filho, é acima do seu marido, é acima de você, é acima do seu dinheiro, é acima de qualquer coisa, de tudo que pode brilhar aos nossos olhos, que não tem problema nenhum, mas que cada coisa esteja no seu lugar e que Deus não seja deixado em segundo plano por coisa alguma. Segundo ponto, todo mundo tem, né? Deus tem um plano superior e esse plano superior cabe a toda a humanidade. Beleza. Qual que é o segundo? Amar ao próximo como a ti mesmo. O que é amar ao próximo como a ti mesmo? É saber que você precisa ter pessoas. Você precisa de pessoas. Nós não dependemos, a gente depende de Deus, mas nós precisamos das pessoas. Mas a gente só consegue amar o outro se a gente se amar primeiro. Então não dá para, por exemplo, estar sempre se colocando em último lugar, deixando, por exemplo, pessoas confortáveis para você ficar desconfortável. Então
olhar para você. Isso não é ser egoísta. Claro que a gente sabe que existe uma linha tênue, né, entre amor próprio e egoísmo, mas você tem que aprender a olhar para si com os olhos que Deus te olha, né? Olhar com os olhos de Deus, sob a ótica da palavra, sobre aquilo que Deus já disse sobre você. Ele te disse que você é filha amada, que você é escolhida, que você é bendita, que você é maravilhosa, inclusive, lá em Salmo 139. Então, nós devemos olhar para nós mesmos primeiramente e a gente depois buscar amar ao próximo. Amar não só de falar, mas amar de ações. Não quer dizer que a gente tem que andar o tempo todo, tolerar tudo porque a gente tem que amar o próximo. Não! Tem gente que confunde, a gente não tem. Mas a gente tem que aprender, né? Colocar limites saudáveis. Mas você não consegue entregar para o outro aquilo que você não tem. Então, primeiro, se preencha de Deus, cuide de você, olhe para si como ser humano individualmente e transborde na vida do próximo. Porque quando a gente tem muito, a gente transborda. Inclusive, esse é o intuito de prosperarmos em todas as áreas que eu falo. Então, prosperar no trabalho, na saúde, nas finanças, na família. Para quê? Para poder transbordar na vida do próximo. Nada que a gente recebe é para ficar em nós. O que a gente recebe é para passar para frente. Então, vamos nos encher primeiro para depois poder transbordar na vida do próximo. Esse é o segundo plano de Deus. O primeiro plano, o plano superior, que é o nosso propósito, é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é amar ao próximo como a nós mesmos. E qual que é o terceiro? Não enterrar os seus talentos. Deus deu talentos para cada um de nós. E todos nós temos habilidades diferentes umas das outras. Todos nós. Quer dizer que uma é mais importante que a outra? Não, elas se complementam. A palavra de Deus nos chama de corpo, né? A igreja é o corpo de Cristo. Então, simbolicamente olhando, não existe um corpo, por exemplo, a cabeça, né? A gente sempre considera que cabeça, coração, cérebro são os membros mais importantes, né? Órgãos, membros, enfim. E aí você olha pro dedo e fala, poxa, mas o dedo é tão insignificante quando a gente compara com esses outros órgãos. Não, de jeito nenhum. Por exemplo, eu tô aqui com essa caneca de café, que inclusive vocês vão me ver usando muito. Não dá, por exemplo, olha aqui o meu dedo polegar. Eu não conseguiria segurar se eu não tivesse o meu polegar aqui apoiando. Ela ia cair. Olha a importância de um dedo. E aí você acha, mas não compara com o órgão X, não importa, a gente não tem que se comparar, a comparação mata, a comparação adoece, a comparação mina a nossa vida, a comparação nos faz nos reduzirmos a um nível de inexistência mesmo. A gente às vezes olha pra nós e fala, poxa, mas fulano tem uma vida tal, tem uma habilidade tal, eu queria fazer igual ela, mas será que a gente queria viver o processo dela? Porque o processo, os bastidores, nem todo mundo mostra, e nem deve mostrar mesmo, porque eu brinco, né, que a gente tem tanta coisa na vida já pra fazer, o tempo parece que às vezes é tão pouco, e tá querendo ficar vendo desgraceira, derrota. Não, a gente sabe que existe, mas pra que ficar expondo? Não tem necessidade. Eu falo que quando eu vou compartilhar alguma coisa pessoal com alguém que é, obviamente, da minha confiança, primeiramente eu já falei com Deus. A primeira pessoa com a qual eu compartilho é com Ele. É no meu quarto que eu choro, que eu falo com Ele, eu converso, bato papo, como se eu estivesse falando com uma pessoa física, né? Porque existe a pessoa do Espírito, mas falando fisicamente, é assim que eu falo com Deus, é assim que eu me relaciono com Ele. Então, quando eu tenho algum problema, alguma dificuldade, eu falo, Deus, olha só. Sendo muito sincera, tá? Deus, olha só. O senhor sabe que eu quero isso. O senhor viu o que aconteceu assim, assado. Eu tô com tal dúvida. E assim, gente, assim, porque muitas pessoas têm dúvidas acerca da oração e acham que a oração Senhor Deus, soberano, Pai, excelentíssimo Senhor. Gente, vamos parar de firula, porque Deus conhece o coração da gente, Ele sabe, antes da gente falar, Ele já sabe o que a gente tá pensando. Então, assim, não precisa ter firula, não. Ele é Pai, tem que chegar nele e falar do jeito que a gente quer falar mesmo, como se a gente estivesse conversando com um amigo aqui, ó. É isso que Deus quer, ó, um tete a tete, sincero. Então, não se compare. Se tiver que desabafar com alguém, desabafe primeiro com Deus. Não compare o seu talento, suas habilidades com o que o outro tem, porque tudo que Deus colocou em nós é importante, sim. Inclusive, no livro do Êxodo, no livro de Êxodo, capítulo 31, o versículo a partir do 3 diz: E o enchi, aliás, o 2, eu escolhi a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe
destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeiras e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo, e também o capacitei a todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei. Presta atenção. Os nomes aqui são bem confusos, né? Parece que a gente tá falando grego, mas enfim. Se você acha que o seu talento é muito pouco, por exemplo, Lili, não sei fazer nada, só sei cozinhar. Mulher, você sabe muita coisa. Tem gente disposta a aprender com você. Tem gente disposta a pagar para aprender, para saber o que você sabe. Mas eu só sei costurar. Eu tenho, vamos falar? Eu tenho a manha na costura, eu sou muito boa, eu sei fazer uns bordados bem maneiros. Caraca, você tem muita coisa. Eu não sei fazer nada assim de artesanal, não sei fazer, mas eu sei limpar uma casa de um jeito que eu vou te falar, viu? Dá pra comer no chão. Ou então, por exemplo, não sei fazer nada assim, não tem nenhum desse tipo de habilidade, mas eu sei, eu tenho um domínio na comunicação, eu sou ótima para lidar com criança, eu sou ótima em ensinar. Você sabe muito quantos pais precisam de pessoas para poder ensinar os filhos no momento que eles estão trabalhando, não tem tempo para acompanhar as atividades da escola, enfim. Toda habilidade é importante. Se você sabe se comunicar, perfeito. Se você sabe cozinhar, maravilhoso. Se você sabe limpar a casa, lindo. Se você sabe, se você gosta, sei lá, de cuidar de criança, cuidar de gente, de escrever, enfim, nada foi colocado em nós à toa. Então Deus deu talentos para cada um por um propósito maior. Inclusive, olha, Mateus 25 diz, Mateus 25:15, para acelerar. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. Aqui é um trechinho de uma parábola. Vamos lá. Nessa parábola, a gente vê que o Senhor, no caso, o patrão, vamos trazer para a linguagem de hoje, o chefe, ele precisava viajar e ele deixou seus servos, seus funcionários, cuidando dos seus bens. E aí ele entregou um talento, ele confiou 1 a 1, 2 a outro, 3 a outro, enfim. Quando ele voltou de viagem, aquele que tinha recebido 2, multiplicou esse talento. Aí ele falou, servo bom e fiel, perfeito. Aí o terceiro multiplicou também, né? Aplicou aqui, ganhou mais, multiplicou aqueles talentos. Ele falou, servo bom e fiel. E o que tinha recebido só 1, falou, eu sabia que o Senhor é um homem muito severo, então eu escondi o talento que o Senhor me deu. Fiquei com medo de perder ou de se estragar, ou enfim, escondi ele. E aí o que o Senhor respondeu? Servo mau e negligente. Você sabe que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que eu voltasse e recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Ou seja, a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Presta atenção aqui, isso é muito sério. A gente recebe coisas e a gente considera muito pequeno, por quê? Por causa do mal da comparação. Mas eu tenho pouco, mas fulano tem muito mais, mas não sei o quê, e tudo é desculpa para não fazer. Não, mas e se eu fizer, o povo vai rir de mim, vão me julgar, vão não sei o quê, e tudo é desculpa para não fazer. A palavra diz que Deus é fiel a quem é fiel, ele se mostra fiel. E a gente lê, inclusive a gente acabou de ler, a quem muito é dado, né, muito é confiado, quem tem grande quantidade, mais lhe será dado. Ou seja, se você for fiel, porque só é fiel no muito, só pode ser colocado no muito e ser fiel lá também a quem já foi fiel no pouco. Então, se o que você tem, você considera muito pouco e fala, não vou fazer nada com isso aqui não, bobagem. Você está sendo negligente, como esse servo foi. E aqui, o que a gente lê é muito claro, a quem não tem, até o que lhe tem será tirado. Então, se o que você tem, você acha que é pouco, você tem alguma coisa. Todo mundo tem alguma coisa. Todo mundo tem alguma coisa. Até o que tem poderá ser tirado por quê? Por negligência.
Porque Deus não nos confia nada para ser enterrado. Tudo que Ele coloca em nossas mãos tem um porquê. E tudo aponta para Ele, para a glória dEle, para a manifestação do nome dEle, para que o nome dEle seja glorificado, para alcançar almas e vidas para a glória do nome dEle, para que pessoas conheçam e acessem o amor dEle. Então é tudo por Ele, para Ele, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então Ele não nos confia nada que não seja importante. Tudo é importante. Às vezes você pensa, eu não sei fazer nada, eu não sei. Você sabe evangelizar. No seu trabalho, por exemplo, às vezes você não fala nada, você evangeliza com a boca, aliás, sem a boca, com sua forma de agir, com a sua honestidade, com a sua forma de tratar bem as pessoas, principalmente aquelas que não têm nada para te oferecer. Sabe, quando você passa na rua e cumprimenta um gari, porque ele tá ali fazendo o trabalho dele, que não é menos importante que o trabalho de ninguém, né? Eu deixo claro aqui. Mas muitas vezes é uma pessoa que a maioria das pessoas passa por eles e nem finge que nem vê. Mas como você trata as pessoas que não podem fazer algo de muito relevante para você? Às vezes o cara tá ali varrendo o centro da cidade, você tá só passando, que é seu trajeto de trabalho. Ele não tá te fazendo bem nenhum específico, ele tá cuidando da cidade, é o trabalho dele. E é um trabalho digno, justo, como o meu, como o seu. Como você trata essa pessoa? Como você trata o garçom? Como você trata a pessoa que te aborda no semáforo, no sinal, para vender uma água, para vender vamos lavar seu vidro? Como você responde para essas pessoas? Você responde para elas do mesmo jeito que aliás, você tem coragem de responder para o seu chefe da mesma forma que você responde para essas pessoas? Qual tipo de pessoa você é? O que trata bem só aqueles que podem te dar algo de muito relevante, né? Status, visibilidade, crescimento, conexões. Ou você trata todo mundo igual, ou você trata com honra aquelas pessoas que a sociedade finge que nem vê. Vamos ser sinceros, né, gente? Também que aqui ninguém pode ser hipócrita. Porque todo mundo é igual. Sim, para Deus todo mundo é igual, mas a sociedade é caótica, né? O ser humano não é fácil, não. Então a gente sabe que existe preconceito, sim, né? Com quem tá vendendo na rua, com quem tá trabalhando na feira, com quem tá construindo uma casa, né? Um pedreiro que... Inclusive, é uma besteira, porque o pedreiro muitas vezes ganha mais que a gente, porque ele sabe, meu filho, não tá barato não, tá? Vai fazer uma construção pra ver, entendeu? Então, como que a gente trata essas pessoas? A gente trata como, né? Com respeito, com empatia, da mesma forma que a gente gostaria de ser tratado? Então hoje, essa reflexão, acabou que eu fiquei um pouco, saí um pouco do tema, mas tudo, na verdade, trazendo para o tema central, que é qual é o seu propósito. O seu propósito é servir a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, servi-lo com seus dons, com suas habilidades, servir pessoas. Mas primeiro, amar a Deus acima de tudo. Em segundo, amar a si mesmo. Em terceiro, não enterrar aquilo que você tem, porque o que Ele te confiou, uma hora Ele vai te perguntar. Uma hora Ele vai te falar: o que você fez com os talentos que eu te dei? Você multiplicou ou você enterrou? Só é multiplicado se for praticado. Só é multiplicado se for colocado em ação, em movimento. Aquilo que não tem movimento não cresce. Fica aqui essa lição para o dia de hoje. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre como prosperar no seu propósito. E eu prometo que eu vou tentar fazer um vídeo um pouquinho mais direto, tá bom? Deus te abençoe, maravilhosa. Eu te espero aqui. E espero também que você já tenha se inscrevido aqui, já tenha deixado seu like, tá? Bora parar de firula, bora contribuir aqui com o outro, que o dedo não cai, não custa nada, tá bom? Você não é obrigada a nada, tá? Mas eu tô te pedindo, né, amiga? Bora aí dar uma curtidinha. Beijo!